gente boa? Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Então, depois do nosso debate ter finalizado, concluído, feita a avaliação sobre essa leitura de mundo, vamos iniciar um novo conteúdo a partir de agora. Então, nós vamos entrar num novo conteúdo. Então, espero que a dedicação, espero que o esforço de cada um continue ou até melhore por parte de muitos, para que os resultados da aprendizagem sejam melhores possíveis. Então, a partir de agora, nós vamos começar o estudo sobre um tema importante para os segundos anos: as fontes de energia. O que nos move, o que move o mundo, o que move o Brasil. O desenvolvimento, né, está toda essa questão que nós vimos no debate, todas as grandes evoluções, elas usaram com certeza muita energia. O mundo moderno é movido à energia. Então vamos entender todas essas questões da importância das fontes, dos tipos de fontes de energia, o que gera energia, o que pode gerar energia, toda essa leitura da importância, né, e sobretudo das energias renováveis, não renováveis, poluidoras, mais poluidoras, das energias limpas, né? Então, uma leitura bem importante que cada um precisa ter. Então, com certeza, a gente vai apenas passar o embasamento, a base, as informações de forma resumida, para que cada um possa ir adiante, para que cada um possa aprofundar e aprender o quanto for possível. Tá? Então, apenas é importante que a gente tenha presente isso, né? Em virtude das aulas nesse formato, a gente consegue trabalhar apenas o essencial, né? E por isso que a gente vai trabalhar conteúdos de forma resumida, para que cada um possa estar, então, aprofundando esse tema. É importante que a gente tenha essa visão, para que a gente sabe que muitos alunos acabam pulando etapas de aula, sabendo que já são resumos e ainda não assistir todas as etapas. Imagina as lacunas que podem ficar, e em algum momento a gente vai ser cobrado, né? E muitas vezes a gente pode não saber. Então, vamos aos estudos. Então, muitas das informações que a gente vai estar vendo, elas estão a partir do livro que cada um tem na sua residência, a partir do capítulo 7 e capítulo 8, onde o capítulo 7 traz a energia mundial, a realidade da energia a nível de mundo, com muitos dados gráficos, e a gente vai estar vendo os mais importantes, até comparando com outras fontes. E o capítulo 8, então, as energias alternativas e questões energéticas do Brasil. A gente vai estar comparando, inclusive, matrizes energéticas do Brasil e do mundo, para que a gente possa ter uma noção de como que o Brasil produz, gasta, consome energia, e da mesma forma qual que é o ritmo de produção e consumo de energia do mundo, né? Para a gente continuar essa leitura, essa compreensão de mundo. Então é importante que cada um leia esses dois capítulos, para que tenha uma leitura mais completa e possa estar ajudando no entendimento. Lembrar que os livros didáticos já fazem um resumo, né? Muitas vezes a gente busca outras fontes e acaba encontrando bastante conteúdo, mas não tão resumidas que nem os livros didáticos trazem para a gente. Então, o consumo de energia, o grau de desenvolvimento econômico de um país tem relação direta com o consumo de energia. Os países desenvolvidos são grandes consumidores por causa da dinâmica de sua economia e do elevado padrão de consumo da sua população. Até a primeira metade do século XX, existia muita energia disponível. O petróleo era uma fonte barata e não havia consciência coletiva sobre os impactos ambientais decorrentes da sua utilização em grande escala. Então, é importante ver de que nós temos essa relação direta de consumo com o desenvolvimento. Os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, né, são os países que consomem
grande parte da energia, das fontes de energia disponível. Então aqui nós temos o mapa, né, dos últimos anos, a questão dos grandes consumidores de energia. Então, os maiores consumidores, né, de 2 anos aqui, houve grandes mudanças em relação a 2004 e 2014, e essa mudança ela continua se acentuando até a atualidade. Então, os Estados Unidos, né, só para compararmos alguns, então em 2004, né, tinha o consumo, né, de 2.349. Então essa questão está relacionada ao petróleo, milhões de toneladas equivalentes ao petróleo. Então, em 2004, eles consumiram 2.349 milhões de toneladas de petróleo. E eles mantiveram, então, em 2014 até uma pequena redução, ou permaneceram praticamente no mesmo padrão de consumo. Assim, a gente pode ver que a França, a Alemanha, né, e a Rússia mantiveram praticamente um padrão, o próprio Canadá, um padrão de desenvolvimento e de consumo de energia. Então, os destaques dos países emergentes, a exemplo do Brasil, a exemplo da China, né, e da Índia, então são países que vêm aumentando significativamente seu consumo de energia, porque são países que estão se desenvolvendo. Então, os países em desenvolvimento têm um consumo acentuado de aumento de energia. Então, quanto mais um país se desenvolve, mais consome e mais precisa produzir energia. E isso gera consequências, sobretudo nos impactos, e muitas vezes está ligado à própria poluição. Nós temos também essa informação no livro, as várias formas de classificar as fontes de energia, as 3 principais. Então nós temos, elas podem ser classificadas em renováveis e energias não renováveis. As fontes de energia então podem ser classificadas dessa forma, bem fácil de entender, as que se renovam e aquelas que têm limitação, ou seja, têm seus dias contados. Ou ainda em primárias e secundárias. Então as fontes de energia podem ser classificadas, então, de acordo com a exploração, sobretudo, em primárias, né, que são geradas a partir direto da natureza, e as secundárias, que já são trabalhadas, né, e desenvolvidas de forma não exploradas diretamente da natureza. E também em convencionais e em alternativas. Então, também um termo bastante utilizado para classificar as fontes de energia. Então, esses detalhes a gente pode estar localizando no nosso livro também. Então, vamos ver as fontes energéticas do mundo e do Brasil. Então, temos grandes diferenças nas matrizes energéticas do mundo comparado com o Brasil. Então, o mundo inicialmente. Então, a matriz energética do mundo, 28,1% é derivado do carvão e 31,7% do petróleo e seus derivados. Olhem só a quantidade da matriz energética do mundo. Voltado ao carvão, que é o rei dos poluidores, considerado dessa forma, e o petróleo, que também é um grande poluidor, considerado ainda. O gás natural, então, considerado uma energia já mais limpa, combustão completa, sem deixar resíduos para o meio ambiente, com 21,6%. A energia nuclear, 4,9% o mundo, e 2,5% apenas é hidráulica, derivada das hidrelétricas, da água, e 9,7% da biomassa. E outras, energia solar, eólica, entram todos nesses 1,5% na questão do mundo. Então vamos ver as diferenças em relação ao Brasil. Então o Brasil também tem 36,5% de petróleo e seus derivados, pouco maior
do que o mundo, ou seja, o Brasil usa bastante petróleo e tem as fontes para isso. O gás natural pouco menor, né? O mundo usa mais o gás natural em porcentagem em relação ao Brasil. O Brasil usa menos energia nuclear comparado com o mundo. Hidrelétrica, hidráulica, derivados da água, então o Brasil usa muito mais, 12,6%, uma das grandes diferenças. E também há os derivados da cana-de-açúcar, que entra na questão da biomassa. Então, uma das grandes diferenças, né, do Brasil, e ainda a questão que o mundo já usa menos, a questão da lenha e do carvão vegetal, com 8%. E ainda energias não renováveis mais 0,7% e outras renováveis mais 5,4%. E o carvão apenas 5,5%. Então, a grande diferença aqui, né, e que a gente pode concluir que o Brasil tem uma matriz energética muito mais limpa comparado com o mundo. Então, as vantagens em relação, então observem com atenção o que isso pode significar para o Brasil e o mundo na questão de termos e pensarmos um planeta mais sustentável e mais limpo, menos poluído. Então, a matriz energética é um fator importante, né, que a gente precisa analisar para entender e ajudar a tomar os rumos do país em relação a isso também. De forma resumida, então, olhem só esses gráficos como eles são feios, né, comparados, né, sobretudo o Brasil, que tem 56,5% de energia não renovável e 43,5% de energia renovável. São números nada legais, mas a gente acaba se confortando porque o do mundo é pior ainda. Olha só, 80 é quase invertido, não, mas é muita diferença. Então, o mundo tem 86% de energia não renovável e apenas 14% da energia renovável. Então, vamos ver na questão da produção da eletricidade. Então, a matriz elétrica do mundo, é bem interessante esses dados aqui. Da onde que o mundo tira a sua energia elétrica? Parece que para nós brasileiros, a energia elétrica provém das hidrelétricas, mas não é bem assim. O mundo apenas usa 16% da energia gerada por hidrelétricas e 39% da energia elétrica provém do carvão. Outras fontes 1,9%, do óleo 7,2%, do gás natural 19,1% e energia nuclear 16,6% gera energia elétrica para o mundo. E do Brasil? No Brasil, sim. 61,54% da energia elétrica provém das hidrelétricas e 18,5% de energias fósseis, né, petróleos e carvão, 4,54% da energia eólica, biomassas, então, mais 8,95%, Brasil de importações, né, sobretudo de gás natural e energia hidrelétrica, através da usina de Foz do Iguaçu, né, e energia nuclear, mais 1,35% na matriz energética. Ali é importante a gente olhar e entender essa matriz energética para entender o preço que a gente paga também, a variação, sobretudo, faixa amarela, faixa vermelha, tem como entender quando se reduz a energia hidrelétrica, que é considerada uma energia mais barata, se paga menos. Quanto mais estiver disponível a matriz hidrelétrica, né, mas ela muitas vezes ela acaba sendo reduzida em uma virtude em função da questão do clima, né, se chove menos em algumas áreas,
automaticamente as hidrelétricas param de gerar energia. E são ativadas outras fontes de energia mais caras, que são as energias fósseis. Então, nenhuma região fica sem energia em virtude da dinâmica do setor de energia do Brasil, mas acaba compensando com a produção de energia mais cara. E quem paga é o consumidor. Então, é importante a gente entender a situação através desses gráficos aqui. Outra situação bem interessante que a gente pode entender aqui, sobretudo uma moda que o mundo vem passando e nós brasileiros praticamente estamos cobrando mais, por exemplo, a fabricação de carros elétricos. Para o Brasil, é uma grande vantagem ter um carro elétrico. Agora, para o mundo, muda alguma coisa? É uma grande vantagem para o mundo, alguns países, sobretudo, ter um carro elétrico? Na questão de ter um carro que polui menos, se a energia elétrica produzida provém do carvão, muda nada. Então, isso é importante ver que nem todos os países conseguem produzir menos poluição tendo carros elétricos. Para o Brasil e muitos países, sim. Então, é uma leitura bem interessante que a gente precisa ter. Muito bem, vamos ao gráfico, então. Olha só, em forma de gráfico, como que o Brasil está em grande vantagem na questão da eletricidade. Então, a matriz energética do Brasil é considerada renovável em 82% e apenas 18% da eletricidade produzida é considerada não renovável. E já do mundo, quase ao contrário. Então, apenas 24% é considerado renovável e 76% é considerado não renovável. Então, isso, o Brasil tem ampla vantagem em ter essa matriz energética que não polui tanto em relação àquela que o mundo usa. Dados bem importantes para termos leituras corretas de Brasil e de mundo. Maiores consumidores de energia no mundo. Então, quem que são os maiores consumidores de diferentes fontes de energia? Em primeiro lugar, então, nós temos os Estados Unidos, sendo um dos maiores consumidores. Vejam só, países desenvolvidos ou em desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento está atrelado à questão do consumo de energia. A China, como país não desenvolvido, mas em desenvolvimento, em segundo lugar, então, com um consumo de energia muito próximo aos Estados Unidos. Terceiro lugar, a Rússia, depois o Japão, a Índia, a Alemanha, a França, Canadá, Reino Unido, Coreia do Sul e também o Brasil, aqui comparado com os países que mais consomem energia, quase insignificante, mas está na lista dos maiores consumidores de energia da mesma forma, mas comparado é pouco consumo ainda. E os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Lembrar que o ano base para essas informações era 2015, então não foge muito disso atualmente ainda. Então, em milhões de baris. Então, em primeiro lugar, os Estados Unidos, como sendo o maior produtor de petróleo do mundo. Lembrar que ele não produz apenas no seu território, ele tem poços de petróleo em muitos outros países do mundo, em muitos outros locais. Em segundo lugar, a Arábia Saudita, depois, em terceiro lugar, a Rússia, em quarto lugar, a China, em quinto lugar, o Canadá, em sexto lugar, Emirados Árabes Unidos, em sétimo lugar, o Irã, e oitavo lugar, o Iraque, nono lugar, o Brasil, e em décimo lugar, o México. Então, o Brasil, da mesma forma, está entre os 10 maiores produtores mundiais de petróleo. Mas nós já vamos ver os dados que são extremamente importantes entender em relação a isso também, o quanto que isso representa. Então, aqui, em forma de gráfico, então, maiores consumidores de petróleo, 2015 também. Então, o quanto isso representa. Então, aqui pelo gráfico, olhem só, a produção dos Estados Unidos, a produção da China em milhões de baris dia, e a Índia, o Japão,
Arábia Saudita e o Brasil. Então, olhem só a produção comparado, né, com os países que consomem mais, comparado com Estados Unidos e Brasil. E aqui, um dado super interessante, então, os Estados Unidos, então, consomem 19,7% do petróleo, a China 12,9%, a Índia 4,5%, o Japão 4,4%, a Arábia Saudita 3,4% e o Brasil 3,2%, a Rússia 3,3%, a Coreia do Sul 2,6%, a Alemanha apenas 2,5%, o Canadá 2,3% e os outros países com 40,7%, né, de consumo. Então, olhem só o consumo desigual do petróleo. E as reservas. Quem que tem as maiores reservas? Onde que estão as maiores reservas? Então, vamos primeiro por regiões do mundo, de forma regionalizada. Então, a Ásia, essa faixa aqui em amarelo, ela corresponde em reservas, eles têm 4,2% de reservas descobertas sendo exploradas. Na América do Norte, então, nós temos aqui 5,5% de reservas. É importante ver quem que está nessas diferentes regiões. Aqui nós temos dois grandes consumidores e produtores, Estados Unidos e Canadá. E aqui também nós temos grandes consumidores e produtores, sobretudo consumidores, a Índia e a China. E na África, então, temos significativas reservas, 8,9%. Também na América Central e do Sul, nós temos 8,9% nessa região aqui. Na Europa e na Eurásia, então aqui nessa região nós temos 9,2%. E apenas nessa região aqui, olha só, o Oriente Médio possui as maiores reservas. Olhem só quanta reserva, e olhem só a coincidência de regiões sendo disputadas, inclusive ainda hoje. O que está em jogo? Aqui, se a gente tem uma leitura correta, atenta em relação a essa riqueza que o mundo usa, a gente entende muita coisa. A gente entende conflitos, interesses que estão em jogo, né? Porque alguns países não devem funcionar, porque alguns países, enfim, toda uma situação de conflitos nessas regiões de concentração desse total de petróleo. E olhem só, individualmente, reservas no ano base 2016. Lembrar que isso não muda muito até a atualidade. Então, a Venezuela, como individualmente o país, né, que tem as maiores reservas como país. Lembrar de que, olha só o contraste, a Venezuela tem grandes quantidades de petróleo, e aqui isso representa, ou seja, na América do Sul, praticamente todas as reservas estão na Venezuela. Nós já vamos ver isso. Arábia Saudita em segundo lugar, com grandes quantidades de reservas. Aqui nós temos esse resultado em bilhões de baris ainda em reservas. O Canadá, então, em terceiro lugar. Quarto, Irã. Quinto, Iraque, Rússia, Kuwait, Emirados Árabes, Líbia, Estados Unidos, Nigéria, Cazaquistão, China, Catar. E aqui apenas vem o Brasil com uma reserva de 12,6 bilhões de baris. Angola, Argélia, Equador, México, Azerbaijão, então com também uma reserva significativa. E em forma de gráfico, só para a gente conseguir ver isso, então a Venezuela, então, maior reserva, país com maior reservas, Arábia Saudita, né, depois Canadá, Irã, Iraque, olha só, esses países aqui têm a metade das reservas do mundo, com Iraque, Rússia, Kuwait. E olha só, o quanto representa as reservas do Brasil. Isso é muito importante a gente entender, e muitas vezes os jogos políticos que estão sendo feitos em relação a isso. O Brasil tem uma reserva pequena, inclusive tem várias fontes que dizem que isso equivale em torno de 18 anos, ou seja, em 18 anos o Brasil consome todas essas reservas, se não descobrir
outras fontes que isso também é possível. Outros países, a Venezuela, ela tem reservas para mais de 200 anos. E olhem só o comportamento da Venezuela em relação ao Brasil. A Venezuela, ela não abre seus poços, suas reservas para qualquer país explorá-las em grandes quantidades. E o Brasil, né, ele vem leiloando vários postos, várias reservas para outros países e empresas explorarem, como se o Brasil tivesse grandes reservas mesmo disponíveis, né? Então, é importante a gente estudar, olhar em todas as fontes, em várias fontes, para a gente não ser enganado, muitas vezes, pelos nossos políticos. E esse mapa está no nosso livro também. Então, aqui nós temos essas reservas também. Então, o livro didático traz isso, 2016. Então, o quanto está sendo produzido. Então, o Brasil aqui com 2.346 baris dia e tem uma reserva de 16,2 bilhões de baris. E olhem só a nossa Venezuela aqui. Então, ela produz pouquinho mais que o Brasil. Então, ela produz bastante, né, comparado, sobretudo, o tamanho do seu território. E ela tem uma reserva de 298 bilhões de baris. Então, a gente pode ver que os outros países aqui citados também têm reservas no Oriente Médio, vários países subdivididos, são países pequenos que têm reservas significativas. Aí tem, todos podem estar olhando com atenção o livro. Outro dado que chama atenção aqui é os Estados Unidos, com uma produção recorde, que mais produz, e tem considerado pela sua produção, eles têm petróleo para poucos anos. Eles têm reservas no ritmo de consumo e produção que eles têm, é considerado poucos anos. Então, eles precisam, tem alguns até falam que Estados Unidos estão loucos por petróleo. E se a gente analisar os números, a gente facilmente chega a essa mesma conclusão. Então, eles precisam de petróleo. Qualquer país que vende petróleo, eles estão interessados porque eles precisam desses petróleos. Então, por isso que é fácil ver que ele facilmente negocia com o Brasil, né, que é próximo comparado ao Oriente Médio, comparado a outras regiões que ele também já tem vários espaços, sobretudo nos Emirados Árabes, tem poços de petróleo que estão sendo explorados por ele. Mais detalhes, então, sobre as últimas descobertas do Brasil, né, que foram muito noticiados nos últimos anos, o tal do pré-sal, e o que vem a ser isso. Então, nós temos o país, o Brasil, e parte aqui da região marítima, que também faz parte do território do Brasil, no Oceano Atlântico. Então, foram descobertas muitas reservas nos seus camadas profundas do oceano. Então, por que é chamado pré-sal? A gente olhar aqui, a gente pode ver, então, nós temos o oceano, né, nós temos várias camadas de rochas, várias camadas de sedimentos, e nós temos uma camada gigante de sal. Então, nós temos o pós-sal, as camadas antes da camada de sal, e as camadas mais profundas, depois da camada do sal, nós temos várias reservas de petróleo. Então, pré-sal é justamente porque elas estão numa profundidade depois das camadas do sal, camadas gigantes do sal. E aqui nesse mapa a gente pode ver de que existem as regiões que podem ser usadas, que estão mapeadas devidamente já, e que algumas empresas exploram e outras, cada uma com seu nome, justamente para a questão de leilões, para a questão de produção. Então, se tem todos esses mapeamentos detalhados, e da mesma forma que Estado vai ter royalties, enfim, tem toda uma política em cima desses detalhes aí do pré-sal, né, que está sendo explorados em grandes quantidades. Inclusive, a gente pode ver que tinha políticas implantadas em relação a essa exploração de que
inclusive políticas polêmicas, distribuíam essa riqueza de royalties para todos os municípios do Brasil, né? Inclusive Iporã chegou a receber royalties do pré-sal e que nem todos concordavam com isso, né? Hoje Iporã não recebe mais royalties do pré-sal porque as políticas mudaram. Então é importante a gente saber e estudar sobre isso também. Então, ainda no Brasil, dados importantes, né, sobre possíveis descobertas de petróleo e gás natural. Então, o Brasil, assim como eu falei antes já, a gente pode ter surpresas no sentido de que várias descobertas ainda podem ser anunciadas. Então, aqui nós temos um mapa que mostra justamente isso. Inclusive, a nossa região tem possibilidades de ter petróleo. Inclusive, alguns políticos anunciaram e passaram informações de que as nossas regiões, sobretudo nas profundidades após o aquífero Guarani, já foi identificado petróleo também, né? Inclusive ele já foi inclusive mapeado das quantidades e possivelmente nos próximos anos vai ser leiloado, vai ser explorado também, né, segundo informações, né, de políticos da nossa região. Vamos aguardar o desfecho e o anúncio dessas informações também ainda. E eu recomendo também para vocês acessarem esse site aqui, Medidas do Mundo, World Matters, né, www.worldmatters.info, para entender isso inclusive em tempo real, dos dados da energia a nível mundial. Então, a energia usada no mundo hoje, então esses números estão correndo, a quantidade de energia em megawatts usado hoje, fontes de energia não renováveis usados no mundo, fontes de energia renováveis no mundo, energia solar atingindo a Terra hoje, ou seja, aqui ó, o grande potencial que o Brasil e o mundo podem explorar na questão do potencial dessa energia limpa que provém do Sol. Então, essa energia provém do Sol, então está em grandes quantidades a ser explorado. Então, o petróleo, então a quantidade de baris extraídos hoje do planeta, então é muito petróleo que está sendo explorado. Então, a quantidade de petróleo restante, o cálculo aqui em baris, e também os dias para o fim do petróleo. Então, aqui nós temos também o cálculo, né, preocupante também. Existe essa reserva e tem fim, então não é mais tanto tempo assim. E é preciso procurar outras fontes, não só pelos seus dias que ele tem, pelo grande consumo, mas sobretudo pelo fator poluição também. O gás restante, então também é importante a gente ver os dias para o fim do gás, e carvão restante e os dias para o fim do carvão. Olha só, o carvão tem bem mais abundância, bem mais reservas do que o próprio petróleo e o próprio gás natural. Porém, a grande questão é a fonte poluidora que ele é em relação ao emissor do CO2 que acaba gerando o próprio aquecimento global, né, tão debatido nos últimos anos. Então, são inúmeras informações importantes que a gente pode estar entendendo. Então, vale a pena acessar esse site e olhar com atenção, olhar no começo do dia, fim do dia, para ver esses números e entender a situação da energia do mundo. Ali nesse site tem muitas outras informações super interessantes para entender o mundo, então vale a pena acessá-lo. Então essas são algumas das informações bem importantes para a gente compreender a situação da energia do Brasil e do mundo. A partir de agora nós vamos acompanhar algumas animações que são extremamente importantes de forma bem sucinta para que a gente tenha uma leitura bem completa em relação às fontes de energia. E depois a gente ainda vai ter as nossas atividades que eu vou estar encaminhando. Então acompanhem essa etapa, depois
a explicação detalhada da atividade a ser desenvolvida sobre as fontes de energia. O Instituto Post-Carbon apresenta A Última Volta da Montanha Russa. Uma breve história dos combustíveis fósseis. Tudo começou com o Big Bang. Não precisamos voltar tanto. A Terra foi formada há 4,5 bilhões de anos atrás. Não, ainda está muito distante. Tente isso. Estamos na Idade Média, e as pessoas na Grã-Bretanha estão sem lenha e começam a queimar carvão, mas eles usam todo o carvão do solo. Os mineiros cavaram fundo, mas as minas se encheram d'água. Samuel Newcomb inventa uma máquina a vapor para bombear a água. Assim, os mineiros podem continuar a cavar. James Watt torna isso prático para outros usos. Agora, temos os ingredientes para a Revolução Industrial: combustíveis fósseis e um jeito de colocá-los para trabalhar. Todo o inferno desaba. Mineiros carregam carvão e os trilhos tornam isso mais fácil. Trilhos e motor a vapor combinados fazem uma ferrovia. Michael Faraday desenvolve o primeiro motor elétrico. Nikola Tesla inventa a corrente alternada. Logo, empresas iniciam a queima do carvão para gerar eletricidade. Edwin Drake perfura o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia. Carl Daimler constrói um automóvel movido a petróleo. O alcatrão de Julia e óleo são transformados em produtos químicos industriais. Medicamentos prolongam a vida. Maior crescimento populacional. Os irmãos Wright utilizam petróleo na aviação. Fritz Haber e Carl Bosch fazem fertilizantes a partir de petróleo. Fertilizantes e tratores movidos a petróleo expandem a produção de comida, alimentando mais pessoas. Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito suprido por petróleo. A Segunda Guerra Mundial traz mísseis guiados e bombas atômicas. No entre guerras está a Grande Depressão, causada pela superprodução. As fábricas fazem produtos mais rápidos do que a necessidade das pessoas. Publicitários inventam o consumismo para absorver a superprodução. Vem a década de 50. Publicitários usam a televisão para criar novas gerações de consumidores. Na década de 70, há uma crise do petróleo. Todos ficam chocados com a dependência do petróleo. Com a crise energética, nasce o movimento ambientalista. Mas o preço do petróleo cai, e o mundo esquece a escassez de energia. Há um confronto entre o mercado e as economias planejadas. O mercado vence. Adeus, Império Soviético maligno! Políticos decidem que o mercado resolve tudo. Surgem os computadores pessoais. A globalização assume o controle quando o mercado nota que a mão de obra é mais barata na China. De repente, todo mundo tem um celular, mas as reservas de petróleo não crescem. A China está queimando metade do carvão mundial para exportar mercadorias. Mas onde vai conseguir mais carvão e petróleo para o seu crescimento? Problemas ambientais em todos os lugares. Ondas de calor indicam níveis crescentes de gás carbônico. Inundações, secas, acidez no oceano. A camada superficial do solo é corroída em 25 bilhões de toneladas por ano devido à agricultura industrial. As florestas antigas desaparecem. Espécies são extintas 1000 vezes mais rápido do que as taxas normais. A água doce está escassa ou poluída. As companhias de petróleo perfuram o fundo do mar, pois o petróleo superficial já acabou. Uma plataforma em águas profundas explodiu e poluiu o Golfo do México. As fábricas deslocam-se para países onde o trabalho é mais barato, enquanto os Estados Unidos se tornam um cassino. O setor financeiro representa 40% da economia, mas Wall Street está supervalorizada. Bancos quebram, desemprego sobe, crédito evapora. A economia está à beira do colapso. Ok, tempo presente. É incrível o quão longe chegamos em 200 anos. Apenas 3 gerações de vidas humanas, do início da industrialização até agora. Mas, para onde vamos? Não podemos continuar dobrando a população humana. Não podemos continuar despejando carbono na atmosfera. Não podemos continuar destruindo a camada superficial do solo.
Não podemos continuar aumentando o consumo ou basear nossa economia em combustíveis fósseis em extinção. Não podemos imprimir mais dinheiro para resolver o problema da crise da dívida. Foi uma aventura divertida, mas há limites. Não é o apocalipse, mas temos que fazer 4 coisas urgentes. Aprender a viver sem combustíveis fósseis. Adaptar-nos ao final do crescimento econômico. Sustentar 7 bilhões de humanos. Estabilizar a população em um nível sustentável. Resolver o legado de destruição ambiental. Em suma, temos que viver dentro do orçamento da natureza, com recursos renováveis e conforme as taxas de reposição naturais. Podemos fazer isso? Bem, não há escolha. Fontes de energia alternativa são importantes, mas nenhuma pode substituir o petróleo no tempo que resta. Além disso, projetamos nossa infraestrutura de transporte, eletricidade e agricultura com petróleo, carvão e gás. Mudar para diferentes fontes de energia vai nos exigir desenhar cidades, processos de fabricação, saúde, etc. E ainda temos que repensar alguns dos nossos valores culturais. Nenhum dos problemas globais pode ser abordado de forma isolada, e muitos não serão totalmente resolvidos. Temos que nos preparar para negociar de forma diferente. Nosso maior objetivo é a resiliência, a habilidade de absorver impactos e continuar em frente. Se não fizermos nada, chegaremos a um futuro pós-carbono, mas ele será sombrio. Se não tivermos um plano de transição, não chegaremos a um futuro que contenha comunidades de pessoas criativas e saudáveis, e ecossistemas com milhares de outras espécies. De um jeito ou de outro, podemos nos preparar para essa transição. Compreender os problemas e contribuir. Estamos todos a bordo. Então vejam só o desafio que nós nos deparamos, que o mundo precisa resolver, que o mundo precisa enfrentar em relação às fontes de energia. Então, o desafio está nas mãos de vocês, nas nossas mãos, e o desafio é gigante, né? Porque em virtude de inúmeras situações, né, que o mundo está nesse momento. Então, muito legal essa leitura. E vamos para a nossa atividade, né, que eu falei já anteriormente. Então, qual que vai ser a atividade? Então, ler, pesquisar, pode ser a partir do livro, pode ser outras fontes, ler sobre as fontes de energia. Na semana que vem, a gente vai fazer uma aula via Meet e gostaria que cada um trouxesse uma curiosidade em relação àquilo que leu. Então, nós vamos fazer essa reunião, essa aula, e a gente vai ouvir breves relatos, não precisa de slide, não precisa produções, é apenas compartilhar informações assim curiosas, interessantes, importantes, que não foram contempladas ainda sobre as fontes de energia. E tem muitas questões. O livro traz uma série de questões, a internet, enfim, vou citar umas em relação à questão da energia nuclear. A energia nuclear, por um longo período, né, histórico, ela foi considerada uma descoberta da fórmula mágica para a produção de energia. Ou seja, produzir energia através de pouca matéria-prima e produzir bastante energia. A energia nuclear, por mais que esse processo não seja tão barato, mas é possível. E até um certo momento, essa fórmula mágica não acabou, mas deu uns probleminhas. Assistem Chernobyl. O que aconteceu? Assistem os outros acidentes nucleares que o mundo passou e se foi a magia. E tantas outras coisas em relação à energia. Então pesquisem, leiam e tragam para semana que vem
a gente quer ouvir várias curiosidades que vocês podem estar trazendo e contribuindo. Bom estudo, continue então essa leitura, tudo de bom, se cuidem, até semana que vem.